Corujas, características, alimentação, reprodução e curiosidades. As corujas são aves de rapina de hábitos principalmente noturnos e podem ser encontradas no mundo inteiro, com exceção da Antártida. Cerca de 210 espécies da ave são conhecidas atualmente, sendo que, sobretudo, 24 delas estão no Brasil. Entre as espécies nativas do nosso país, existem pequenas de apenas 60 gramas até outras maiores que chegam a até 1 quilograma. Fisicamente, as aves podem variar de pelagens em tons marrons, cinzentas e brancas. Além disso, podem apresentar listras ou manchas. Características: as corujas possuem olhos grandes voltados para a frente da cabeça. Entretanto, ela também é capaz de ver ao redor de si, já que consegue girar a cabeça em até 270 graus. Apesar de enxergarem muito bem na noite, não conseguem ver se não houver nenhuma fonte de luz. Além de enxergar bem, as corujas também possuem boa audição. Isso porque elas também precisam ouvir bem para conseguir caçar. Muitas vezes as presas são percebidas por conta dos ruídos que provocam ao mover. Para colaborar com a caça, conseguem voar de maneira silenciosa. As corujas possuem plumagens macias que reduzem o ruído da batida das asas e deixam o ar fluir livremente pelo corpo. As penas também são lubrificadas e impermeáveis. Alimentação e caça. A maioria das espécies se alimenta de vertebrados pequenos, como ratos, camundongos ou mesmo coelhos. Por outro lado, também há espécies que consomem aves menores ou insetos. Para se alimentar, as corujas contam com bicos curvos e garras extremamente fortes, com unhas afiadas e encurvadas. Geralmente as presas são engolidas inteiras. Por isso, logo após digerir grande parte do alimento, as aves regurgitam partes como peles, ossos e carcaças por se alimentarem de animais pequenos que podem ser considerados pragas. Em alguns ambientes, elas são importantes para evitar superpopulações e manter o equilíbrio das comunidades. Ainda que estejam próximo do topo da cadeia, essas aves também podem ser atacadas por outros animais. Entre seus predadores estão outras aves de rapinas ou alguns mamíferos. Para se defender, a coruja pode eriçar as penas para parecer maior, fazer sons de ataque ou voar sobre o predador para tentar intimidá-lo. Reprodução. As corujas se reproduzem durante a primavera em regiões de climas temperados ou ao longo do ano todo nos trópicos. Geralmente os machos são menores que as fêmeas, mas são responsáveis por escolher o local da reprodução. Antes da cópula, o macho oferece um presente para a fêmea. O presente consiste numa presa morta, capturada apenas para esse momento. Além disso, caso a fêmea aceite o presente, o macho pode prosseguir com o acasalamento. Por fim, uma coruja pode botar de 3 a 5 ovos que demoram de 20 a 30 dias para chocar. Os ovos não costumam ser colocados em ninhos, mas sim em buracos no chão ou tocas de outros animais. Logo após o nascimento, os filhotes são cuidados por macho e fêmea em conjunto. Curiosidades. Generosidade. Os filhotes de corujas das torres são muito generosos entre si. É comum que eles compartilhem alimentos com criaturas menores e mais famintas, especialmente quando são filhotes. Canto. As aves são capazes de se comunicar por meio de seu canto, comunicando necessidades e desejos. Além dos cantos, também se comunicam por trinados, latidos e pios, de acordo com o que querem dizer. Voo. O voo da coruja é tão incrível que é estudado por engenheiros aeronáuticos, que tentam reproduzir o voo silêncio em máquinas. Hábitos diurnos. Apesar de conhecidas por serem prioritariamente noturnas, é normal que algumas espécies fiquem ativas durante o dia, especialmente se estiverem estressadas ou famintas. Nômades. A maioria das espécies não migra, mas algumas podem se tornar nômades se uma região tiver poucos alimentos. Simbologia das corujas. Muitas pessoas acreditam que avistar uma coruja é sinal de azar, associando o animal à morte e bruxaria. Em contraste, outra parcela da população associa o animal ao conhecimento e à sabedoria. Foi na Grécia Antiga que as corujas foram associadas ao conhecimento e à sabedoria. O principal motivo é que o animal era companheiro inseparável da deusa Atena. Além disso, muitas tribos ao redor do mundo consideravam o bicho um espírito protetor dos homens. No Brasil, por exemplo, algumas tribos indígenas consideram elas sagradas. Já a associação do animal ao mau agouro, e tudo de mais de ruim, se deve ao fato desses animais serem noturnos, pelo menos a maioria, e com uma vocalização considerada sombria. Biologia.com.br www.ficoticias
Coruja Feed. As corujas são aves fascinantes e misteriosas. Aqui estão algumas curiosidades sobre elas. As corujas podem girar seus pescoços em até 270 graus. Esse movimento é possível graças a um sistema que recolhe o sangue para alimentar seus cérebros e olhos quando o movimento do pescoço corta a circulação. Existem mais de 150 espécies de corujas no mundo, e algumas contas podem até indicar um número maior, cerca de 220 espécies. Isso vai depender de como as diferenças serão classificadas. As corujas podem ser encontradas em diferentes habitats, exceto na Antártica. Você irá encontrar um número maior de corujas em florestas, mas elas estão em qualquer lugar que ofereça presas em abundância para caça, incluindo áreas urbanas. Os olhos das corujas não são esferas, mas sim tubos que providenciam uma percepção de profundidade melhor e permite que elas vejam suas presas a grande distância. Por outro lado, a visão aproximada não é tão clara. A asa da coruja tem um cume afiado que reduz o ruído provocado pelo voo. A porção frontal da ave tem uma plumagem macia que facilita o voo. As penas da extremidade traseira das asas do bichinho são porosas, o que evita redemoinhos e promove o deslocamento de ar. Corujas se alimentam de pequenos roedores e outros passarinhos, mas não é só isso. Esses animais são capazes de devorar grandes animais, o que vai desde aves de maior porte até, pasme, javalis pequenos, raposas e corças. As corujas possuem uma capacidade absurda de audição, elas superam até mesmo os mamíferos. Seus ouvidos são 50 vezes mais sensíveis do que os humanos. Suas orelhas não são muito fáceis de serem vistas. As corujas possuem orelhas posicionadas de forma diferente. Enquanto a orelha esquerda é inclinada para baixo para captar sons vindos de baixo, a direita é voltada apenas para captar sons vindos de cima. As penas das corujas possuem uma estrutura que atua como um silenciador. Com um voo silencioso, elas dificilmente são detectadas pelos animais aos quais ela se alimenta. Isso permite colocar as corujas como um dos maiores caçadores do reino animal. Na língua inglesa, o coletivo de corujas é chamado de parlamente. Espero que essas curiosidades tenham sido interessantes para você. Bing.com. As principais corujas brasileiras são: coruja buraqueira, coruja listrada, caburé miudinho, corujinha sapo, murucututu de barriga amarela, caburé do Pernambuco, caburé da Amazônia, corujinha de Roraima. Bom pessoal, ficaremos por aqui, mas tem muito mais a se conhecer a respeito das corujas.